Olá, tudo bem? Eu me chamo Foster e no vídeo de hoje eu vou contar pra você 10 mitos que te contam sobre o tarô. Talvez você acredite em algum deles, talvez você já tenha ouvido algum deles por aí, porém, são mitos bem comuns e que muita gente até hoje ainda acredita neles e que talvez impeça de ter um acesso maior a todo o conteúdo que a ferramenta oracular do tarô ofereça para todos nós. O primeiro mito é que para você começar a jogar o tarô, o seu primeiro baralho ele precisa ser ganhado. Isso é completamente ilusório e não tem nenhum sentido fundamentado com o tarô. Por quê? O tarô, a princípio, ele foi iniciado como um jogo comum, tá bom? E que não tinha nenhum viés divinatório, adivinhatório, ocultista ou ligado a qualquer outra religião ou povo, como muito se acredita por aí também, de que o baralho do tarô seja diretamente vinculado ao povo cigano, o que é uma mentira. Não há registros históricos que os vinculem à criação do tarô, e muito menos aos egípcios, mas isso daí a gente vai passar para um próximo tópico. Para você começar a jogar o tarô, efetivamente, a única coisa que você necessita fazer é se localizar em uma cidade onde tenha uma livraria e ir até essa livraria e pedir ao atendente, e a pessoa vai te dar o baralho. Não tem muita mística, você não necessariamente necessita ganhar o baralho do tarô de outra pessoa. Eu, a princípio, comprei o meu primeiro baralho de tarô e passaram-se alguns anos, eu fui estudando e nunca jogava. Acabei perdendo esse baralho. Isso foi em 2006 que eu comprei meu primeiro baralho. E daí, 5 anos depois, eu ganhei um baralho de um amigo meu, o qual finalmente me deu um clique, me deu uma intenção de querer começar a jogar. E aí foi onde, de fato, eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu vim estudando e jogar para as pessoas de fora, tá bom? Bom, o segundo mito que gira em torno do tarô é de que ele tenha tido sua criação no Egito, ou que sua criação seja de origem incerta, né? Ou que seja uma dádiva dos aliens, ou que ninguém saiba mesmo de onde surgiu o tarô. Esse é um mito muito comum que a gente ouve por aí, porém, hoje em dia, em pleno 2019, nós já conseguimos traçar uma linha do tempo do tarô. O tarô ele foi criado na Itália entre o início e meio do século XIV, o qual foi ganhando popularidade e foi se espalhando pelo mundo através das navegações e dos mercadores. Quando o tarô chega mais ou menos ali no século XV, meio para o final do século XIV ao século XV, na França, os ocultistas começaram a dar a ele um teor adivinhatório e divinatório. Essa questão foi se popularizando e ganhando força, e foi modificando um pouco da história do tarô, de um jogo comum, um jogo mundano, profano, o qual as pessoas jogavam ali no dia a dia, com imagens as quais eram comuns ali do dia a dia medieval, do dia a dia desse período ali da história da humanidade. Elas foram ganhando um teor ocultista, um teor adivinhatório, e foi aí que foram sendo inclusos no tarô conceitos como a astrologia, a cabala, ou até mesmo outras questões como autoconhecimento, como uma ferramenta para entrar em contato com o nosso inconsciente, o inconsciente do consulente, e foi chegando, e foi ganhando força, e foi chegando até os dias atuais, os quais muitas escolas de ocultistas, escolas esotéricas e até mesmo religiões espíritas ou espiritualistas têm um contato com esse tipo de ferramenta. Porém, o tarô, ele a princípio, o que nos leva ao ponto 3, o tarô ele não é uma ferramenta religiosa ou espiritualista. O tarô ele foi criado a princípio como um jogo comum, um jogo de cartas para poder entreter a corte real.
as pessoas ricas, né, e os reis e rainhas, para que ali no fim de sua tarde jogassem uma carta, jogassem um carteado e tivessem algum momento de distração. Porém, ao ganhar uma certa popularidade, né, as pessoas começaram a ter outros usos. E entre eles uma brincadeira um pouco lúdica de prever o futuro segundo as cartas. E essa questão foi ganhando maior popularidade. Foi aí que os povos ciganos tiveram seu primeiro contato com o tarô como uma ferramenta de prever o futuro. E, de fato, os ciganos tiveram alguma importância ali no quesito histórico do tarô pela difusão deles. Assim como os mercadores, né, eles foram espalhando pelo mundo, por serem andarilhos, o uso das cartas como um meio de adivinhação ou previsão do futuro. Bom, nesse caso, não tem nem muito o que dizer, o tarô ele pode ser usado para isso, porém ele não é, o que nos leva para o quarto ponto. O tarô ele não prevê o futuro. O que o tarô faz? Ele nos mostra prospectos que a sua vida vai seguir ao longo do caminho, de acordo com o que você está agindo no presente momento da leitura. Ou seja, você vai sentar na frente de um tarólogo e ele vai abrir as cartas para você, vai botar ali, né, dependendo do método que ele usa, vai cortar em 3, você vai escolher ali um montinho e ele vai virando as cartas de acordo com o método utilizado por ele, que possa ser uma cruz celta, uma mandala astrológica, que são os meios mais comuns. E ele vai olhar prospectos da sua vida e como eles vão se desenvolvendo, tá, de maneira prática na sua vida diária. Isso não é uma previsão exata do seu futuro, porque o futuro ele é extremamente imprevisível. Ninguém pode prever o futuro. Nós podemos sim chegar a conclusões muito próximas do que irá acontecer com você dentro de um certo período, através daquilo que nós analisamos nas cartas. E nós não adivinhamos ou prevemos nada. Isso nos leva ao quinto ponto, a questão do tarô como algo muito místico, que você precise ter dons paranormais ou parapsíquicos para jogar com ele. Não, você não precisa ser sensitivo, você não precisa ser médium, você não precisa ouvir, ver ou ter qualquer contato com espíritos ao lidar com o tarô. Isso é um mito muito difundido no Brasil, grande parte dele dado ao contato do tarô com religiões afro, que há esse contato direto com espíritos, onde o qual o médium, através de determinadas linhas de espírito, tem uma canalização mais profunda, o qual esse espírito daria conselhos para as pessoas. Não é errado usar o tarô dessa forma. Porém, há 2 pontos que nós precisamos deixar claro. Se o médium em si não sabe jogar o tarô, ele não tem um conhecimento daquela ferramenta ou daqueles símbolos, simplesmente diz que é um espírito que incorpora nele e que sabe e que ele não sabe, bom, fuja desse tipo de pessoa, pois há um charlatanismo muito forte. O tarô, ele é uma linguagem simbólica a qual qualquer pessoa está apta a descobrir. Assim como o inglês, assim como o francês, ou o italiano, ou o argentino, as pessoas podem falar a linguagem do tarô. Porém, para isso é necessário que a pessoa saiba pelo menos um mínimo, né, de leitura simbólica. Normalmente, os símbolos eles já estão intrínsecos no nosso conhecimento, né? Ao olhar uma cruz, nós já sabemos que ali algo sofrido, uma dor, uma morte, né, vai acontecer. Muito da nossa cultura porque associamos aos mitos judaico-cristãos e muito porque nós costumamos ver, né, desde criança na TV ou em desenhos animados o símbolo da cruz como algo mortal. A caveira, nós vemos a caveira como uma morte, né? Qualquer pessoa que olha a caveira em um âmbito comum costuma ter esse susto de tipo, a caveira vai trazer a morte, né? E
acaba que ela tem outros significados e outras sociedades, até mesmo como uma reconstrução, né, ou uma lembrança do espírito vivo que nós temos, né? Os mexicanos, por exemplo, utilizam-se da caveira como um símbolo para lembrar dos mortos ou lembrar daqueles que já se foram. Enfim, são simbologias comuns a muitos de nós. E essas simbologias, elas, ao serem dispostas ali na mesa à nossa frente, elas vão contar uma história. Então, cada casa ali naquele momento tem um porquê. Cada casa quer dizer algo, e cada símbolo dentro de uma casa vai nos dar uma informação mais precisa do que irá ocorrer ou do que ocorreu na vida do consulente. E para isso, nós não necessariamente precisamos ouvir espíritos, ver espíritos, nos comunicar com espíritos. Muitos oraculistas, muitos tarólogos, inclusive, sequer têm qualquer contato com espíritos. Não ouvem, não falam, não veem. Simplesmente têm intuições. O que é a intuição? O conhecimento prévio de como algo funciona e tornar aquilo um processo automático. Se eu sei, por exemplo, que no presente, na carta do campo presente, vai me dizer sobre o momento atual da vida do consulente, a todo momento que cair uma carta ali, seja ela qual for, seja um arcano maior ou um arcano menor, eu vou conseguir dizer para você o que está ocorrendo no seu presente através dos símbolos que ali foram dispostos. Mas isso não quer necessariamente dizer de que eu esteja ouvindo algum espírito ou de que tenha algum espírito ditando para mim aquele jogo. Eu não quero dizer com isso que é impossível que uma pessoa incorporada não saiba jogar. É muito raro, não há nem a necessidade de se estar incorporado e jogar. Se eu, logicamente, sei como funciona e sei como aplicar as técnicas do tarô em uma consulta, eu vou conseguir resultados de previsões do futuro ou de aconselhamento tão corretas e tão certeiras quanto qualquer outra entidade. Há quem duvide, porém, infelizmente, a verdade é que isso não é necessário. Eu não sou praticante de nenhuma religião espiritualista ou que tenha contato com espíritos diretamente, principalmente da incorporação, e faço leituras muito precisas sobre o que ocorre. Então, esse é um fato que realmente não há a menor necessidade de se estar incorporado para jogar. E o segundo fato, né, dentro da incorporação e que acaba tornando-se um mito talvez até mesmo da própria incorporação, aí eu já não sei nem como expressar direito, porque não tenho tanto contato com esse tipo de religião, mas é que o espírito incorporado, ele vai se utilizar das informações contidas a partir do cérebro daquele que se está sendo incorporado, né? Então, nesses casos, quando o médium em pessoa não sabe como manusear as cartas, não sabe como jogar, ele simplesmente está fazendo algo aleatório, mesmo estando incorporado, trazendo à tona simplesmente uma leitura de símbolos ali, os quais são comuns a qualquer pessoa, né? E que não há, de certa forma, esse contato, esse vínculo ou necessidade espiritual. Então é bem provável de que se você conhece alguém que fale mas eu só jogo quando eu estou incorporado, é muito provável de que essa pessoa esteja mentindo ou que essa pessoa esteja se auto-iludindo e diga que não saiba interpretar símbolos, o que é uma mentira muito básica, porque qualquer um de nós sabe interpretar símbolos. O que vai diferenciar uma leitura mais profunda ou mais rasa é o conhecimento e vivência daqueles símbolos de modo prático e aplicado na vida da pessoa. Sexto é que o tarô, ele não necessariamente tenha uma religião. Ele não tem nenhuma religião, ele é encontrado em diversas culturas e utilizado pelos mais diversos povos. Porém, ele não é ligado nem ao cristianismo, nem ao catolicismo. Ele também não é ligado a Umbanda, ao Candomblé. Ele não é ligado à bruxaria, ao espiritismo. Ele, nem muito menos às veias ocultistas, tá?
O tarô, ele simplesmente ele é uma ferramenta que pode ser usada para o contato com o divino. Estando esse divino dentro de uma igreja evangélica, estando esse indivíduo dentro de um centro espírita, dentro de um templo umbandista, ou dentro de um círculo mágico, essa pessoa vai ter esse acesso a essas informações ou ao contato divino, mensagens divinas através do tarô, o que seria a divinação. Diferente da adivinhação, que é o método qual nós prevemos e olhamos e descobrimos e adivinhamos o que está ocorrendo na vida do consulente. O tarô, tá? Ele tem uma forte influência cristã. No século XIV, basicamente, a religião que dominava toda ali a Europa antiga era o cristianismo, né? Então, de fato, você vai encontrar anjos, diabo, você vai encontrar papas, a papisa, enfim, uma infinidade de símbolos cristãos, mas isso daí é papo para um outro vídeo, que estão intrínsecos ali dentro da simbologia do tarô, e que eles são diretamente ligados ao cristianismo ou ao esoterismo, tá? Como a lua, o sol, a estrela, né? E o pendurado. São símbolos que unem tanto simbologias esotéricas quanto simbologias cristãs. Então, não necessariamente o tarô ele é cristão, não necessariamente o tarô é esotérico, é ocultista, é espiritualista. O tarô é o tarô, ele não tem uma religião. Vamos ao ponto 7, que é como consagrar o seu tarô. Há uma necessidade de consagrar o seu tarô? Você acha? Você acha que há realmente a necessidade de você pegar o seu PlayStation e consagrá-lo antes de jogar, porque senão ele não vai funcionar? Ora essa, ele é só um sistema funcional dentro dele mesmo. Se qualquer pessoa que não souber o que é o tarô, pegá-lo para interpretá-lo, para lê-lo, para jogá-lo, jogo de cartas, porque é possível, já que ele tem dentro dos arcanos menores naipes e todas as cartas numeradas e da corte, você acha que não vai funcionar desse modo? Não faz sentido. Nós temos que parar de botar o tarô como uma entidade, como um ser, ou como um objeto que foi dado de dádiva aos humanos, porque o tarô é simplesmente são simplesmente 78 pedaços de papel. Não tem nada além disso. Papéis impressos com símbolos. Isso é o tarô. Então não há uma necessidade de você passar na vela, passar no incenso, passar no respingar de água, passar um sal, botar um cristal ali em cima. Patifaria. Não tem a menor necessidade de fazer qualquer tipo de ritualística, aplicar reiki, chokurei. Não tem essa necessidade, tá? Você pode fazer se você quiser, se você tiver uma crença de que isso vai tornar essa ferramenta algo mais eficaz. Porém, o tarô ele não tem essa necessidade. Os meus baralhos, por exemplo, eles não têm nenhum tipo de consagração. Só tem um único baralho específico que eu trabalho ele num quesito divinatório e para autoconhecimento, e ele é utilizado somente por mim, eu não uso ele para dar consulta para outras pessoas. Esse baralho em específico eu consagrei para uma deidade a qual eu sou devoto, porém não há a menor necessidade. Se eu não fizesse também, só utilizasse esse baralho para isso, ele funcionaria da mesma forma. Eu só fiz isso para realmente reafirmar e criar um link de que aquele objeto é sagrado e de que toda vez que eu vá olhar para ele, eu vá me automaticamente conectar ao meu sagrado, à divindade a qual eu sou devoto, e assim ter um contato direto com ela, apesar de não haver essa necessidade, tá bom? Isso é uma opção, tá? Cada tarólogo vai fazer ou não. Não há essa questão de troca energética com o consulente. Fiz uma leitura e tô exaurido. Pelo amor de Deus, isso é maluquice. Ou a pessoa é médium. Tem esses dois pontos. Mas na maioria das vezes isso é historinha da carochinha, tá? Não há essa necessidade de você, vou
me proteger das energias do consulente. Ai, vou limpar o meu tarô na lua X com sal e água porque o tarô está impregnado com tal energia. Não. Assim como eu nunca consagrei nenhum baralho, eu nunca também fiz limpeza de nenhum dos meus baralhos, limpeza energética ou espiritual. Não há necessidade. O tarô ele é não necessariamente um objeto que retém energia, ele não retém. Isso é história. Você embaralhando, acabou, limpou a energia, esvaiu. Com isso, nós chegamos ao 10º mito, que é: não é possível fazer leitura para si mesmo. Será mesmo que não é possível eu fazer uma consulta para mim mesmo no tarô? Bom, muitas pessoas creem que não é possível fazer uma autoconsulta ao tarô, sendo que isso não passa de um simples mito. Isso não é uma verdade. O que ocorre é que muitas das vezes nós, como leitores, estaremos inseridos numa situação a qual nós queremos uma resposta. E é muito difícil, em muitas das vezes, nós nos pormos de fora das situações que nós estamos passando, analisá-las. É sempre muito mais gostoso, muito mais fácil nós trocarmos uma ideia com uma outra pessoa que não esteja passando por essa situação e que venha nos dar uma luz do que nós mesmos de dentro da situação enxergarmos uma saída dela. O tarô, ele tá aí para isso, para nos mostrar essa luz sem que nós necessitemos expor essa situação a outra pessoa. Porém, em muitas das vezes, o nosso psíquico, né, o nosso universo mental, está tão inserido, tão em aquela situação, que nós não conseguimos enxergar ou nos pôr mesmo de fora. Não tem como. Ai, será que o crush está me traindo? E como o tarô, ele é uma ferramenta que analisa o seu subconsciente ou o do consulente, é muito possível de que ao você virar uma carta vai cair, por exemplo, um 3 de espadas, revelando assim uma traição. Mas será mesmo que essa traição está ocorrendo ou será que ela é só uma projeção do seu subconsciente através das cartas? Não é muito mais fácil você chegar em uma pessoa e falar: olha, estou passando por essa situação e gostaria de um aconselhamento das cartas. A pessoa teria uma visão muito mais neutra, imparcial, e poderia te aconselhar de uma forma muito mais direta, a qual não iria ter ali nenhum contato seu, ou não seria talvez nenhuma leitura de influência sua mesmo. Seria realmente a visão literal de outra pessoa sobre essa situação. Então, assim, eu, por exemplo, tenho o hábito de todo dia de manhã, ao acordar, puxar uma carta, não para fazer uma previsão do dia, mas para ter uma energia a qual meditar sobre ela, sobre o dia que vai ser. Mas normalmente no fim do dia eu puxo uma carta perguntando como foi o meu dia, para que o baralho me mostre como foi meu dia e eu compreenda e aprenda mais sobre a linguagem do baralho e como ele se mostra na minha vida. Como eu já fiz diversas leituras para mim que foram extremamente exatas, tenho amigos que fazem autoconsulta, assim como conheço pessoas que não se consultam e são excelentes tarólogos, tá? Isso não quer dizer a eficácia de uma pessoa como tarólogo ou não. Eu particularmente gosto de me consultar, eu sou uma pessoa muito fechada. Então, ao invés de abrir os meus problemas para outra pessoa, eu mesmo gosto de olhar ali o que eu estou passando, entender como eu estou dentro daquela situação de um ponto de vista do tarô. E assim obter maior clareza e esclarecimento sobre o que está ocorrendo e como agir. Porém, há pessoas que não conseguem fazer isso e ok, né? É só elas recorrerem a outros tarólogos. Eu particularmente gosto de me consultar cartomantes. Um deles é Márcia Vilela, do portal Oráculo dos Ventos, que são oraculistas exímios. A Márcia, ela trabalha com cartomancia, porém é do Lenormand, mas eu gosto de fazer uma leitura com eles porque são visões de fora da minha realidade e que muitas vezes me trazem insights os quais eu pessoalmente não teria. Mas particularmente no meu dia a dia, para questões banais, eu consulto normalmente.
Então, assim, se autoconsultar com o tarô. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, porque toda quarta-feira nós vamos ter vídeos novos aqui no canal falando sobre curiosidades, mitos e vivências sobre o tarô. Caso você tenha interesse sobre a cartomancia de modo geral e oráculos, então se você tem interesse em algum desse tipo de assunto, se inscreve aqui para não ficar perdido, ativa o sininho e até mais!